Acordei uma espécie de placenta. Em pânico e sufocado pelo líquido amniótico, toquei nas paredes de carne, lutando aterrorizado com todas as minhas forças para me libertar. Com o som molhado, fui jogado pelas pedras enlamadas da rua abaixo, torcendo o tornozelo enquanto caía. A chuva fria limpou meu corpo nu do líquido da bolsa. Tentei e não consegui me levantar. A rua parecia estranha para mim. Uma mistura insana de arquitetura que varia do moderno ao pré-histórico. O céu acima ferveu com nuvens de tempestade, iluminando ao redor com flashes sem parar, relâmpagos. E então, um homem caminhou até mim. Seu cabelo estava coberto de sujeira e a chuva encharcou suas roupas de couro. Ele não me disse nada, apenas me observava contorcer no chão. "Por favor", eu falei. "Me ajuda." Ele respondeu chutando meu rosto, quebrando meu maxilar e fazendo minha visão embaçar. Ele se moveu para meus braços, puxando até ouvir os ossos se soltarem. Aleijado, nu e gritando, não havia nada que eu pudesse fazer para me defender quando ele começou a me devorar vivo. A minha introdução ao inferno não era incomum. Poucas pessoas sobrevivem sua primeira hora, muito menos a primeira noite. Quando eles morrem, eles passam pelo mesmo novamente, saindo de uma nova placenta em outra parte da cidade. Eventualmente, eles atacam a primeira pessoa que veem e, se tiverem sorte, poderão matar essa pessoa. Essa é a única regra do inferno. O mais forte pega o mais fraco. Acostume-se com a ideia e você pode acabar com a vida após a morte. Eu vou te ajudar com isso. Considere este o seu manual para o inferno. Um guia do inferno. Não se engane, eu não estou fazendo isso por bondade do meu coração. Quando você morrer, você me deve uma. E não se preocupe em tentar me encontrar. Eu garanto que nos encontraremos novamente. A eternidade é um tempo longo pra caralho, então é uma questão de quando em vez de se. Faça o que digo e você terá uma chance melhor do que a maioria de evitar minha própria introdução desagradável à cova. Algumas pessoas juram que viram uma luz no final do túnel quando morreram. Na minha opinião, essas pessoas estão ou alucinadas ou mentindo. A maioria de nós apenas acorda em uma placenta alguns minutos depois da morte. Os edifícios do inferno estão cobertos por coisas horríveis, como espinhos amarelados que crescem pelo tijolo. Já mencionei que a primeira coisa que você precisa fazer é abrir caminho e se preparar para lutar. E é aí que fica realmente difícil, já que nem todo mundo tem a força para romper a carne da bolsa. Você fica com o mesmo corpo que você tinha antes de morrer, então digamos que você nasceu paralítico, ou talvez tenha morrido jovem demais ou velho demais. Uma merda. Você vai passar a eternidade se afogando no líquido por não ter forças para sair. Se você conseguir se libertar de sua bolsa, não fica perdendo tempo enrolando se perguntando o que aconteceu. Se levanta e se prepara para se defender. As chances são altas de que a primeira pessoa que vir você terá fome. Não há plantas ou animais no inferno, então o canibalismo é sua única opção se você não quiser morrer de fome e ter que começar de novo. Tenha a intenção de matar a primeira pessoa que você vê. Pode levar algumas tentativas. A maioria dos habitantes do inferno tem lutado por sobrevivência muito mais do que você. Eles podem ter armaduras feitas de pele bronzeada, metal e osso. Eles quase certamente terão uma espécie de faca, um tacape, um machado. Tudo isso lhe será útil se você puder pegar. A próxima coisa a se fazer é encontrar abrigo. Nunca para de chover no inferno, e a pneumonia é uma maneira de merda de morrer. Por sorte, você terá uma seleção de edifícios para escolher. Já quis viver em uma mansão vitoriana degradada com metade do teto e sem móveis? Que tal uma antiga caverna de tijolos de lama egípcia? Se as pessoas o construíram, você pode encontrar uma versão em ruínas no inferno. Escolha um prédio, mate todos os invasores que você encontrar e se mude. As melhores casas são as que vêm com um suprimento de sucata e madeira. Não só são bons para fazer armas, como também são vitais para obter água potável. Aprendi da maneira mais difícil que a chuva do inferno está cheia de doenças. Tem que ser fervida antes que seja segura. Então, fazer uma fogueira e algo para criar uma tigela é uma necessidade. Então, recapitulando. Matamos nosso primeiro homem e encontramos uma casa. As coisas estão indo bem. Chegue tão longe, você vai querer manter o que tem para sempre. Mas você não vai. Alguma coisa acabará matando você eventualmente e você terá que começar de novo. Meu recorde é 1 ano. Se quiser vencer, precisará entender como o inferno e seus habitantes funcionam. As pessoas do inferno podem ser agrupadas em 2 categorias. A primeira, a carne fresca. São aqueles que acabaram de sair de uma placenta. E é matar ou ser morto quando se trata de carne fresca. Sempre foi.
O recém-nascido quer roupas e ferramentas e vai matar para consegui-las. A segunda categoria, os moradores, veem a carne fresca como um suprimento rápido e fácil de alimentos, couro e osso. Os moradores têm uma vida mais fácil, com certeza, e todos lutarão para manter o status de morador durante o tempo que puderem. Mas não me entenda errado, os moradores se vitimizam tanto quanto eles se alimentam da carne fresca. Se você é uma mulher, por exemplo, bem, é melhor você começar a superar todos os complexos que você tem sobre estupro. As mulheres são estupradas no inferno muito mais que os homens. É apenas um fato. Se você não é uma dessas marombas ou lutadoras, faça coisa inteligente e se prostitua por proteção. O autorrespeito não vai manter você respirando. Lembra que eu falei que você vem com o corpo que tinha antes de morrer? Bem, esse fato constitui o núcleo da sociedade do inferno. A verdade é que ao longo da história, geralmente tem homens que morrem em batalha. Isso significa que no inferno existem muitos homens com corpos jovens e fortes para a guerra. Esses são os caras que lideram. Se você não pode lutar contra eles, é melhor fazer o que mandam. Se você viver tempo suficiente e lutar bem o suficiente, você pode até ser convidado para uma das tribos residentes. Estes são grupos de pessoas que se unem pelo bem da segurança em números. Acredite em mim, cara, fazer parte de um grupo torna as coisas muito mais fáceis no inferno. No entanto, tenha em mente que você é apenas parte da tribo enquanto for residente. Seja morto e voltará a ser carne fresca. As tribos oferecem a coisa mais próxima de uma sociedade civilizada que você encontrará no inferno. Se você é parte de uma tribo, você tem pessoas ao seu lado que provavelmente não vão matar você, a menos que as coisas fiquem difíceis. Meu próprio recorde de sobrevivência foi graças a ter entrado em uma tribo. A vida foi boa por um tempo. Tivemos cerca de 50 soldados e muitas garotas para fuder. Ninguém podia nos tocar e os homens respeitavam um código de honra. Então, o medo comum de ser esfaqueado nas costas por seus amigos não era um problema. Eu poderia ter passado a porra da minha eternidade inteira em um conforto razoável, mas o inferno tem maneiras de fuder com uma coisa boa. Como você deve imaginar, a carne humana e a água da chuva fervida não fazem exatamente uma dieta equilibrada. E mais cedo ou mais tarde, o morador mais forte morre de desnutrição. Eu fiz bem durar um ano. Se eu acreditasse em Deus, eu juraria que ele projetou o inferno de tal forma que ninguém permaneceria em cima da cadeia alimentar por muito tempo. A maioria dos condenados vivem em Dis, a cidade do inferno. É aí que nascem todas as carnes frescas e, considerando o tamanho do lugar, juntamente com a curta expectativa de vida, muitas pessoas passarão a eternidade sem nunca colocar o pé fora de Dis. E olha, segue meu conselho e nunca sai da cidade. As coisas são difíceis nas ruas, eu sei, mas confie em mim quando eu digo que isso piora muito se você tentar sair. Dis é cercada por uma terra devastada chamada Gehenna. À primeira vista não parece grande coisa, apenas uma extensão vazia de cinza que se estende para o infinito. Às vezes os condenados perdem aquele fogo na alma, a vontade de sobreviver, e partem vagando para Gehenna. A maioria deles nunca mais volta. Eu fiz a caminhada uma vez há muito tempo. Não me importo com o quão foda você pensa que é. Passe tempo suficiente no inferno e isso começa a acabar com você. É claro que eu não vou me sentar aqui e te dizer que eu sou uma boa pessoa que nunca mereceu isso. Ninguém pode dizer uma coisa dessa sem ser um mentiroso. Eu ainda não sou completamente insano. Ou melhor, não era. Não até eu chegar no inferno. Você assassina, estupra e tortura porque sabe que eles fariam o mesmo com você. Você é assassinado, estuprado e torturado porque sabem que você fará o mesmo com eles. Depois de um tempo, você simplesmente não quer mais enfrentá-los. E é aí que você começa a caminhada à Gehenna. Os primeiros quilômetros que andei não foram nada de especial. A chuva parou depois de um tempo, o lodo debaixo dos meus pés dando lugar a cinzas, e tive meu primeiro vislumbre do céu do inferno além das nuvens. Era um cinza plano com um sol branco, completamente desprovido de beleza ou calor. Ao caminhar para Gehenna, perdi qualquer tipo de desejo de comer, beber ou dormir. Meu corpo começou a perecer, mas eu não me importava. Mesmo quando minha pele começou a descascar e meus ossos estavam expostos, eu simplesmente não me importava. Quanto mais eu andava, mais vazio eu me tornava em mente, corpo e alma. Eu não sei o que aconteceria se eu continuasse, e francamente eu também não quero saber. Alguma parte de mim ainda queria viver, então eu voltei. E eu andei por dias, talvez semanas, mas quando eu me virei, Dis estava a poucos passos de distância.
Voltei para a cidade e meu corpo finalmente desmoronou. Quando eu saí da minha placenta, eu jurei nunca pisar novamente em Gehenna. Existem maneiras de sair do inferno. Isso deveria ser óbvio. Caso contrário, eu não estaria falando com você, estaria? Às vezes os vivos colocam em suas malditas cabeças que querem conversar com os mortos. Eles conseguem seus painéis de cristais, incensos e tábuas Ouija na esperança de alcançar seus entes queridos. A maioria não faz nada além de se iludir pensando que eles realmente fizeram contato. Eles sorriem ou choram, convencidos de que a amada vovó está tocando a harpa em uma nuvem ou em algum outro lugar antes de continuar suas vidas. Mas o mais intrigante é que alguns têm a habilidade de realmente nos alcançar. Eles podem abrir um portão entre o inferno e o mundo dos vivos, que percebemos como um grande pilar de fogo que se estende das nuvens. Assim que um desses pilares aparece, começa a maldita disputa de quem será o primeiro a chegar lá. Você não viu a verdadeira natureza do homem até ter observado milhares desses malditos bandos um sobre o outro, chutando, mordendo e arranhando para ser aquele que escapa. O contato com os mortos sempre resulta em um puta banho de sangue. Mesmo as tribos mais civilizadas se desmoronam no instante que fica claro que apenas um deles pode sair. Eu saí do inferno 2 vezes já. Deixei meu corpo para trás e montei aquele pilar de fogo nas nuvens. Algumas pessoas acreditam que você pode ser possuído por demônios. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os demônios não existem. O que os vivos veem como possessão demoníaca é apenas um dos nossos testes do nosso novo corpo. Vamos encarar uma coisa. Se você lutou pelo inferno para voltar ao mundo dos vivos, você não vai estar no seu melhor comportamento por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, nós acabamos levando as coisas longe demais. Ou o nosso hospedeiro morre, ou a família dele recruta um exorcista. Depois, estamos frescos numa placenta e nas ruas novamente. Enfim, eu tenho que ir agora. Quando você chegar no inferno, lembre-se do meu conselho e que você me deve uma. Talvez possamos formar uma tribo algum dia? Por enquanto, eu quero ver o que esse novo corpo pode fazer. Bom, agora você já deve ter uma boa ideia do que esperar do inferno. Você sabe como matar a primeira pessoa que vê assim que sair de uma placenta, sabe encontrar roupas, ferramentas e abrigo, e também sabe que não importa o que você faça, ou o quão bem você faça, algum dia você vai voltar a ser carne fresca. Diz é a maior cidade que você pode imaginar. Tribos lutam e morrem por território, e dar um passo errado é uma maldita sentença de morte. Eventualmente você vai ter uma boa ideia de onde deve ou não deve ir. Você vai desenvolver aquele tipo de inteligência de rua que precisa para permanecer um residente por mais um dia. Mesmo assim, existem alguns lugares em Diz que você deveria conhecer. Vamos fazer um pequeno passeio pelo inferno. Talvez o aviso prévio te faça algum bem. Permita-me falar sobre a primeira vez que vi a Rua da Pele. Eu deixei minha placenta na estrada, me levantei e já me preparei para lutar. Mas ninguém estava lá, nem sequer uma pessoa. Eu relaxei um pouco e olhei ao redor. Para você entender, a maioria das ruas em Diz são uma rede de edifícios labirínticos. Você passa a maior parte da sua estadia no inferno com a paranoia de que, ao virar a esquina seguinte, haverá alguém pronto para atacá-lo. Mas a Rua da Pele não é assim. É uma única linha reta, com apenas a chuva e a escuridão para dificultar a visibilidade. Eu me senti mais vulnerável lá do que em qualquer outra parte de Diz. Você já entrou em um espaço largo e vazio e de repente se sentiu exposto? Então, imagine também estar nu, desarmado e na porra do inferno. Ainda assim, eu sabia o que eu deveria fazer. O primeiro passo era encontrar roupa. Foi aí que eu entendi como a Rua da Pele recebeu esse nome. Todos os edifícios, todas as luzes de rua e lâmpadas de gás eram cobertas por pele esfolada. Eu já estava no inferno por tempo suficiente para não me assustar com isso, mas estaria mentindo se dissesse que isso não me afetou. De alguma forma, me lembrou o Natal, sabe? Pessoas pendurando coroas e luzes em suas casas, esse tipo de coisa. Me lembrei do tempo que passei com minha família, com meus filhos, na manhã de Natal. Bom, sentimentos como esse te matam. Eu os empurrei de volta ao fundo da minha cabeça e tirei algumas sobras do prédio mais próximo. Se alguém pode deixar materiais de vestimenta caídos ali, eu também posso levá-los, certo? Eu não sabia disso no momento,
mas cada passo que eu dava na Rua da Pele estava sendo observado. Quando o ataque veio, eu nem vi de quem era. Bang! Meu crânio rachou com um movimento suave de um taco de golfe. Quem me atingiu passou pelos meus olhos no momento que caí. Eu estava cego e chorando como um bebê quando ele começou a retirar minha pele. Mas é o seguinte, algumas pessoas são fodidas da cabeça até para os padrões do inferno. Os solitários, serial killers, perseguidores e psicopatas seguem para a Rua da Pele no final. Eles deixam seus ornamentos como isca para os ignorantes, espreitando nas sombras e esperando o melhor momento para emboscar. Se você caiu na Rua da Pele, vai ter que pensar rápido. Esqueça a roupa. Basta pegar uma pedra, um pedaço de madeira ou qualquer outra coisa que você possa usar como arma. Fique longe das sombras, sempre cheque atrás de você e saia dali o mais rápido que puder. Acredito que a essa altura do campeonato você já deve entender plenamente que será perseguido no inferno, né? Isso é inevitável. Em algum momento você vai trombar com alguém maior do que você ou estará em menor número. E esquece uma briga justa. Se alguém pode te derrubar sem que você consiga lutar, pode apostar que é o que eles farão. É fácil perder o foco quando se está correndo por sua vida. Você pode acabar se esquecendo de prestar atenção nos seus arredores. E isso, meu amigo, é um grande erro. Os arredores das fazendas da perdição estão repletos de outdoors. Eles prometem comida e segurança grátis a qualquer um que seja idiota o suficiente para acreditar neles. As tribos que lutam sobre esse território em particular gostam de conduzir pessoas das ruas para o complexo industrial que eles chamam de lar. A boa notícia é que essas tribos não vão te matar. A má notícia é que eles são grandes fãs de levar as pessoas vivas. Eles têm um projeto do qual estão trabalhando por muito mais tempo do que eu consigo me lembrar. Eu não poderia te dizer quem originalmente decidiu que o inferno deveria ter organizado a produção de alimentos. Só que a ideia ficou atrapalhada e, ao longo dos anos, inúmeras tribos resolveram tentar fazer desse sonho uma realidade. Seja capturado por eles e você pode se preparar para um pouco de trabalho escravo. As tribos das fazendas da perdição tentam fazer uso das placentas como fonte de alimento. Eles forçam seus escravos a colhê-las das paredes, triturá-las em tonéis industriais, misturá-las com sangue, partes do corpo, água da chuva e qualquer outra coisa que possa criar um caldo. A vida de um escravo é curta, brutal e nojenta, principalmente quando esses escravos são utilizados como cobaias para o último preparo. Sabe, o líquido amniótico pode ser bebido se você estiver desesperado, embora beber muito seja uma garantia de que você vai esvaziar o estômago de cada orifício disponível. A carne das placentas é uma questão diferente. Eu não poderia te dizer exatamente o que são as placentas. Algumas pessoas dizem que são carne real, enquanto outros juram que elas são mais como um fungo. O que eu sei é que elas se regeneram ao longo do tempo. Coma uma parte da sua carne e ao longo dos próximos dias você vai criar uma nova placenta dentro de você. É um pequeno ato de misericórdia que você não viva o tempo suficiente para vê-lo rasgar sua pele. Você estará morto logo após o estômago explodir. Se você tiver sorte, seus dias como escravo vão acabar quando a tribo decidir que eles querem alguma carne de verdade. Eles não são tão estúpidos para testar o próprio caldo, não quando há escravos de sobra no inferno. Olha, eu não posso te forçar a ficar longe das fazendas da perdição. Só posso dar conselhos. E na minha opinião, se você acha que está sendo conduzido até lá, é melhor você tentar ou fugir ou pegar alguma coisa e cortar a própria garganta. Eu prefiro 1000 vezes o status de carne fresca do que passar outro dia nas fazendas. Talvez você esteja pensando consigo mesmo. Ei, eu sou o tipo de louco que se juntaria a um culto. Existe algo no inferno para mim? Se isso for algo do qual você pensaria, o Jardim dos Ossos cuidará disso. Há um certo tipo de fanáticos religiosos que realmente pertencem ao inferno. E eu não tô falando dos padres que levam as criancinhas da igreja para uma parte mais escura. Eu tô falando dos caras que foram à guerra porque Deus ordenou que queimassem as mulheres por supostamente se juntarem com demônios. Quando essas pessoas chegam no inferno, elas são muito estúpidas para entender o que aconteceu. Por que enfrentar a realidade quando você pode fingir que é tudo apenas uma prova de fé? Muitos têm esse mesmo pensamento no Jardim dos Ossos. Dizem que o Jardim dos Ossos era uma catedral cercada por um cemitério que se estendia de horizonte a horizonte. Talvez seja verdade, não sei. Hoje em dia, é uma favela de templos e igrejas construídas a partir de materiais retirados das ruas. Em qualquer lugar que você olhar, encontrará fanáticos de olhos curiosos pregando sua própria versão retorcida de redenção e gangues de homens mascarados à procura de novos convertidos.
A mortificação da carne é o principal passatempo no Jardim dos Ossos. Se você ouvir a cacofonia dos sermões, será informado de como a carne é perversa e deve ser purgada do pecado. Quão afortunados somos por receber um dever tão sagrado e quão afortunados somos por ter a oportunidade de nos redimir diante de Deus. As pessoas do Jardim dos Ossos tiveram muito tempo e muita prática quando se trata de dominar a arte da tortura e degradação. Eu não sou uma boa pessoa. Eu matei, estuprei e pratiquei canibalismo, mas posso te dizer honestamente que jamais conseguiria sonhar com algumas das merdas que acontecem no Jardim dos Ossos. Eu passei por lá por acaso uma vez e até hoje meu cérebro não conseguiu assimilar direito o que eu vi. Eu vi uma mulher, nua e amarrada, forçada a se ajoelhar e violada com varas de ferro. Um pregador costurou seus próprios olhos e os lábios na frente de uma multidão antes de cortar sua masculinidade com um pedaço de ardósia. Um menino, de talvez 14 anos, foi crucificado publicamente. Uma menina foi afundada em merda. Um homem mais velho tinha um pedregulho enfiado sob as unhas. Enfim, eu poderia enumerar 100 outras atrocidades feitas em nome da redenção. Fique longe do Jardim dos Ossos. As pessoas de lá decidiram que o inferno simplesmente não é infernal o suficiente para o seu gosto. Esqueça a redenção. Esqueça de Deus. A única maneira de sair do inferno é montando naquele pilar de fogo e assumindo um corpo vivo. Concentre-se nisso se quiser escapar. Os condenados não podem te oferecer salvação. Os condenados só podem te oferecer dor. Seja bem-vindo à terceira parte do Guia de Sobrevivência no Inferno. Eu acho que eu vou ter que te deixar em breve. Se quiser aproveitar ao máximo a vida na Terra, temo que terei que fugir dessa cidade. Embora eu tenha tido até que bastante coisa para me manter entretido, esse corpo simplesmente não é adequado para um confronto com a polícia. É só uma questão de tempo até que algum vizinho intrometido resolva ligar para o 90. Enfim, antes de dar merda pro meu lado, aqui está algo que você precisa entender. O inferno é um lugar grande. Eu avisei a você sobre alguns dos locais que encontrei e que vão ter que servir. Mesmo que eu escrevesse, sei lá, uma biblioteca de romances dedicados exclusivamente a mapear os diferentes locais de Dis, ainda não conseguiria contar tudo sobre a cidade. O que eu posso fazer é te dar um pouco de informação sobre alguns dos condenados. Quero que você reserve um momento para pensar em todas as celebridades que você conhece. Quantos deles você acha que se sairiam bem em Dis? Não muitos, eu aposto. Talvez nenhum. Fama e fortuna na Terra não contam de nada quando você está morto. Pouquíssimas pessoas são fortes e psicóticas o suficiente para ganhar uma reputação no inferno. Os poucos que têm o que é preciso são pessoas que, vai por mim, você nunca deseja conhecer. O Homem Massacre é uma das lendas do inferno. Um homem enorme, barbudo, com dentes afiados, olhos injetados e espumando pelos lábios. Há rumores de que, no dia em que ele emergiu de uma placenta, ele teve o azar de cair aos pés de uma tribo de escravos. Bem, aqueles membros da tribo riram sozinhos e prepararam seus porretes e chicotes, muito felizes em levar um pouco de carne fresca em cativeiro. Em desvantagem numérica de 1-2 nus, desarmados e novos no inferno, a maioria das pessoas não teria a menor chance. Mas se você acredita nas histórias, o Homem Massacre ignorou os porretes que o atacavam e os chicotes que cortavam sua carne como se fossem picadas de insetos. Ele pegou o primeiro traficante de escravos, colocou a mão na boca do homem e arrancou o queixo do crânio. Ele passou para outro, depois para outro, destruindo-os com as próprias mãos até que os sobreviventes se virassem e fugissem. Ninguém sabe ao certo quem ele foi em vida, mas já ouvi teorias. A mais popular é que ele era o Furioso de Stamford Bridge. Supostamente, se você não conhece essa história, ele foi um único viking que deteve o exército inglês sozinho. Não importava que ele nunca pudesse vencer, que estivesse em menor número, que seus inimigos tivessem armas e armaduras melhores. Ele ficou naquela ponte e lutou. Quando foi derrubado, ele havia matado nada menos que 40 homens. Não sei até que ponto isso é verdade. Eu nunca vi o Homem Massacre pessoalmente e também não quero, puta que pariu. O que posso dizer com certeza é que as pessoas não se tornam lendárias no inferno sem um bom motivo. Eu acho que o único que sabe a verdade é o próprio Homem Massacre e, segundo as histórias, ele nunca diz nada. Desde o dia em que chegou ao inferno, ele só falou uma vez.
Os traficantes de escravos em fuga ouviram quando o homem massacre destruiu sua tribo. Nu, ensanguentado e cercado por cadáveres, o homem massacre olhou para o céu devastado pela tempestade e gritou uma única palavra: Valhalla. Que tal uma pequena história? Eu não era novo no inferno. Eu fiz algumas roupas e um porrete de madeira, encontrei abrigo e assei um grande pedaço de carne em uma fogueira. A única coisa que eu não tinha era uma tribo. A área onde nasci parecia uma favela até paradis. Todos casebres, quase desabando, e cabanas de barro. O ferro era escasso também, apenas o suficiente para fazer uma tigela de água. Resumindo, não era um bom lugar para uma tribo. O plano era bastante simples. Eu faria uma refeição decente, cortaria uma ou duas facas para o caso de perder meu porrete e depois encontraria um lugar mais ou menos seco para dormir. Depois disso, eu partiria em busca de uma tribo. Mesmo as iniciações tribais mais brandas resultam em algumas cicatrizes e no mínimo um nariz quebrado. Então, eu queria estar o mais descansado possível. Dormir no inferno é vital e perigoso. Claro que existe um jeito de encontrar um lugar que seja simultaneamente protegido, escondido e com acesso a uma rota de fuga. Mas mesmo assim, você nunca consegue dormir mais do que algumas poucas horas por vez. No inferno, o menor ruído suspeito deve assustar você. E um rosnado baixo e gutural definitivamente conta como ruído suspeito. Eu pulei do meu ninho improvisado de peles e madeira, levantei meu porrete e devolvi o grunhido com um dos meus. E então, uma mulher entrou sorrateiramente no meu prédio e estava olhando para mim com as pupilas dilatadas. Ela parecia estar mal, magra, nua e coberta de feridas. Seus lábios se abriram para revelar dentes quebrados e irregulares. Levei um segundo para avaliá-la. Ela estava vivendo uma vida difícil há dias ou semanas. A julgar pelas costelas salientes e pela barriga inchada, ela estava a caminho de morrer de fome. Então, ela estava fraca, com fome, e nem tinha arma. Eu já comi, eu disse, relaxando um pouco e praticando alguns movimentos com meu porrete. Não faz sentido tentar te matar, relaxa. Dei um passo em sua direção e ela fugiu. Ela se virou e saiu correndo com um andar meio estranho e animalesco. Saí correndo atrás dela, certo de que poderia alcançá-la. Mesmo que não houvesse muita carne nela, os ossos ainda poderiam ser úteis. Eu a persegui por algumas ruas, lutando para manter o equilíbrio no chão lamacento. Quando finalmente cheguei perto o suficiente para levantar meu porrete, pronto para dar um golpe certeiro, ela parou. A rapidez disso me pegou desprevenido e eu acabei tropeçando nela, perdendo meu porrete ao cair. Ela uivou de triunfo, um som que foi ecoado por uma dúzia de outras gargantas. Naquele dia, eu aprendi duas coisas sobre os cães do inferno. As pessoas que perdem a cabeça e se tornam um pouco mais que feras depois de suportar séculos no inferno. Em primeiro lugar, eles possuem a astúcia animal necessária para caçar em matilha. E em segundo lugar, os dentes e as unhas humanos são perfeitamente capazes de arrancar a carne do osso. Os médicos modernos raramente prosperam no inferno. A faculdade e a dependência da tecnologia não deixam você lá nas melhores condições para suportar a violência e a brutalidade sem fim. Porém, existem exceções. As pessoas que aprenderam a costurar os amigos em meio ao fogo das metralhadoras das guerras, xamãs, feiticeiros e homens santos que suportaram a fome e a guerra, sobrevivencialistas que sabiam cauterizar as próprias feridas no meio de uma floresta. Enfim, essas são algumas das pessoas que podem ser fortes o suficiente para exercer seu ofício com os condenados. Afinal, o conhecimento prático da medicina básica é apenas uma daquelas coisas que está além de muitos dos idiotas que vagam por diz. A maioria dos cirurgiões do inferno encontra uma tribo bem rápido. Suas ferramentas podem ser rudimentares, mas eles logo aprendem a se virar. Pederneira, ardósia e cacos de vidro servem como bisturis. Eles fazem fios com cabelo humano e agulhas com lascas de ferro. Sempre que um membro da tribo tiver uma ferida infectada, um cirurgião será quem drenará o pus. Um cirurgião tribal poderia muito bem salvar a sua vida, mas eles farão isso sem anestesia. Depois, há os cirurgiões autônomos, as pessoas que tentam fazer tudo sozinhas. Eles fazem um uniforme para si mesmos, e a teoria é que os condenados os reconhecerão se todos forem parecidos.
Isso não funciona, mas você não pode esperar muita lógica de pessoas que perderam a conta de quantas vezes morreram. Por um lado, a moda muda com o tempo. Disseram-me que os freelancers usavam cocares e colares de ossos em determinado momento, mas a tendência atual é imitar os médicos da peste, vestindo uma máscara com um bico e um longo casaco de pele enegrecida pelo fogo. Bom, freelancers são raros, na verdade muito raros. Você verá milhares de condenados para cada cirurgião freelancer que encontrar, e quando você encontrar um, toma muito cuidado. Em primeiro lugar, os cirurgiões não têm passe livre no inferno. É mais provável que os condenados ataquem um freelancer do que troquem suas ferramentas, roupas ou escravos por seus serviços. Você não pode ter 100% de certeza se aquele homem com máscara de pássaro e casaco preto é realmente um cirurgião ou alguém que matou um cirurgião e roubou suas roupas. Ou talvez até mesmo ele próprio tenha feito a roupa para atrair os fracos e feridos. A publicidade nem sempre funciona como esperado, diz. E se um freelancer for genuíno, isso também não te dá desculpa para baixar a guarda. Cirurgiões autônomos geralmente não são pessoas muito estáveis. Dizendo de outra forma, freelancers geralmente são psicopatas sádicos. Claro, eles podem costurar você de volta e mandá-lo embora, mas eles também podem decidir que seria mais interessante se eles costurassem você com outra pessoa. Eles podem pensar que pagar um braço ou uma perna por seus serviços deveria ser interpretado literalmente. Eles podem acabar sendo algum aspirante a serial killer que ainda não encontrou o caminho para a Rua da Pele. Para cada freelancer que tenta realizar um trabalho difícil em um lugar ainda mais difícil, há cerca de uma dúzia de psicopatas que querem testar seus brinquedos em alguém ferido demais para revidar. Então, o meu conselho é para você ficar com o cirurgião da sua tribo se tiver a sorte de ter um. Caso contrário, aprenda a curar suas próprias feridas. Acredite em mim, se você sabe ler, já tem vantagem intelectual sobre muitos residentes do inferno. A educação universal é algo bastante recente. Freelancers não valem o risco. Eu vou ser honesto com você aqui. Não sei se cambiões realmente existem. O que eu vou te contar é algo que outra pessoa me contou. Cabe a você decidir se é verdade ou não. Pessoalmente, eu realmente espero que não seja. Vamos lá, as pessoas estupram umas às outras no inferno. Isso acontece muito. Se você não for forte o suficiente, isso vai acontecer muito com você. A boa notícia para as mulheres por aí é que os malditos homens são inférteis. Você quase nunca vai ficar grávida. Digo quase nunca, porque se você acreditar nas histórias, há uma chance incrivelmente pequena de que alguns dos pequenos espermatozoides estejam acordados e procurando um óvulo. Só para colocar isso em perspectiva, a gente está falando aqui de níveis de improbabilidade de gêmeos siameses, e isso é apenas a concepção. As chances de uma mulher grávida sobreviver aos 9 meses completos no inferno são provavelmente, sei lá, níveis de trigêmeos siameses improváveis. Você está falando sobre uma tempestade perfeita para vencer as adversidades aqui. Mas estamos falando da eternidade, né? Você conhece aquela teoria que diz que um macaco que pressiona teclas aleatoriamente em uma máquina de escrever acabará por produzir as obras completas de Shakespeare se continuar fazendo isso por toda a eternidade? Bom, o resultado dessa tempestade perfeita é um cambion, uma criança concebida e nascida no inferno. Eu não tô dizendo que eles existem, ok? Eu tô dizendo que conheci alguém que jura que é verdade e que viu uma dessas crianças nascendo por si mesmo. Você vê alguns bebês em suas placentas de vez em quando. Geralmente é apenas um corpo. Ocasionalmente você vê um se afogando. A maioria dos condenados os ignora. Eles não sobreviveriam um dia nas ruas, mesmo que você pudesse dedicar toda a sua atenção a eles. É melhor deixá-los em paz. São apenas as pessoas realmente puta merda, cara, fudidas da cabeça, que cortam as placentas eu não vou terminar esse pensamento. Tô devaneando. Então, esse cambion, que pode ou não ter nascido, aparentemente parecia uma criança normal. Chorou, cagou e chupou os peitos da mãe como um bebê normal faria. A mãe fazia parte de uma tribo, e eles conseguiram protegê-la durante a gravidez. Eu também não sei dizer o porquê. Curiosidade, talvez? Enfim, quando ele nasceu, toda a tribo se reuniu para dar uma olhada. Entre eles estava o homem que me contou essa história, alguém que eu conheceria anos depois e que acabaria matando. Esse homem cortou o cordão umbilical do bebê e o levou até o rosto. Todos os homens daquela tribo estupraram a mãe em um momento ou outro, e ele queria ver se a criança se parecia com ele.
O cambion parecia uma criança normal em todos os sentidos, menos um. Seus olhos estavam mortos, sem vida, como os de uma boneca. Claro, o garoto estava vivo. Ele se contorcia e chorava como um bebê normal. Aqueles olhos estavam bem abertos, não fechados como os olhos de um recém-nascido deveriam estar. Olhos de boneca mesmo, bem abertos e vazios. Se essa história for verdadeira, não culpa a tribo por ter matado a criança. Algo assim não deveria existir. Ai, puta merda. Aquele vizinho filho da puta deve ter tomado coragem. Eu vou ter que ir. Eu acho que esse é o ponto em que as pessoas gostam de ter as coisas bem amarradas, né? Alguns dragões mortos, algumas donzelas salvas. No mínimo você poderia esperar algum tipo de lição de moral para refletir. Mas eu penso que, nesse caso, esse tipo de coisa não vai fazer sentido. Não existem dragões para matar, nem moral para aprender nessa história toda. Não vivemos felizes para sempre. Não há grande revelação, nenhuma reviravolta inteligente, nenhum propósito, nenhuma redenção, nenhuma esperança. Só existem pessoas que ainda não entenderam que já vivem no próprio inferno. Até mais. Olá, já faz um tempo. O último corpo que tive no mundo dos vivos não lidou muito bem com a direção da minha mente. Às vezes é difícil lembrar que as lições que você aprende no inferno não são adequadas para o mundo civilizado. Quando o assassinato se torna uma parte normal da sua existência, você tende a continuar cometendo isso por hábito, sabe? O resultado inevitável é a morte ou o exorcismo e uma viagem de volta à cidade de Diz. É seguro dizer que eu me empolguei um pouco na última vez que estive aqui. Depois do meu último gostinho de liberdade, eu sabia que precisava voltar de Diz. Minha existência, desde que desperdicei meu último hospedeiro, tem sido totalmente dedicada a lutar para voltar a um pilar de fogo. Eu tive que escapar de Diz. Depois do que eu vi, eu tive que escapar. Esse novo corpo parece um pouco mais durável que o anterior. Agora que eu tô de volta, vamos fazer outra viagem ao inferno. Chove muito no inferno, chove o tempo todo, e essa água tem que ir para algum lugar. A maior parte é drenada por Gehenna, onde afunda nas cinzas do outro mundo e aparentemente desaparece. O restante flui para os esgotos abaixo da cidade ou é acumulado no pântano Phlegethon. Lembra que eu disse para você que é uma má ideia beber a água da chuva no inferno sem antes fervê-la? Bem, a água de Phlegethon vai te matar, não importa o que você faça com ela. Até mesmo deixar essa porra tocar sua pele pode ser mortal. Eu preciso que você entenda uma coisa. O pântano não tá apenas cheio de doenças e podridão, mas também cheio de resíduos químicos. Cair lá dentro pode simplesmente dissolver sua pele, seus músculos e seus ossos, em uma velocidade lenta e horrível. Se você for louco o suficiente para viajar para Phlegethon, ou tiver o azar de nascer lá, suas chances de sobrevivência são mínimas. As águas de Phlegethon são pretas e é impossível dizer a profundidade de uma piscina só olhando. Pode ser 1 metro ou 1 quilômetro para baixo. Você nunca sabe se seu próximo passo vai te mergulhar no abismo. Pior ainda, há lugares onde os esgotos drenam gradualmente a água e criam vórtices invisíveis, capazes de arrastar até os mais fortes dos condenados. Para navegar pelo pântano, é melhor usar os prédios em ruínas como trampolins. A água corrosiva faz com que os suportes de madeira murchem e desmoronem, de modo que tu vê muitos detritos espalhados para se apoiar. Mesmo assim, se você não for devagar e manter o equilíbrio, é fácil escorregar e se sujeitar a uma morte agonizante. Por último, mas não menos importante, estão os incêndios florestais. Essa é a razão pela qual mesmo as tribos mais insanas não tentam estabelecer uma fortaleza permanente no pântano Phlegethon. Todos esses resíduos químicos e matéria em decomposição tornam um pântano extremamente volátil. Um raio ou acúmulo de gases pode resultar em explosões imensas que incendeiam a superfície de Phlegethon por quilômetros ao redor. Os incêndios florestais avançam rapidamente, e eu te garanto que tu não vai ultrapassar nenhum. A primeira vez que você vê Cocytus, você pode ser enganado por pensar que chegou ao limite de Diz. O poço tem dezenas de quilômetros de largura e várias vezes mais profundidade. Em algum momento de um passado obscuro e distante,
uma frágil aliança de tribos colocou seus escravos para trabalhar na escavação de uma pedreira. O motivo pelo qual eles fizeram isso se perdeu no tempo, mas muitos acreditam que foi uma tentativa de escapar de Dis. Talvez essas tribos esperassem que, se cavassem o suficiente, acabariam por abrir um túnel para sair do inferno. Na minha opinião, a resposta mais provável é que as tribos estavam à procura de recursos. Se isso for verdade, então a escavação foi um sucesso. Quilômetros abaixo da superfície, sob a rocha e a terra, existem cavernas cheias de veios de ferro e cobre. Tão longe no subsolo e protegido da chuva, é muito mais fácil criar um fogo quente o suficiente para fundir minério. O valor de tal posição não passou despercebido às tribos e essa aliança logo mostrou quão frágil era. Após uma breve, mas selvagem explosão de traição, os primeiros colonizadores de Cocytus praticamente se exterminaram. Desde então, a cava foi assentada e explorada inúmeras vezes. Esforços coordenados de várias tribos transformaram a pedreira num verdadeiro abismo. Até agora, essas alianças sempre foram rompidas, mais cedo ou mais tarde. Cocytus tem muitos caminhos em suas profundezas e quanto mais baixo você desce, mais labiríntico o poço se torna. As extensas cavernas abrigam favelas inteiras e instalações de fundição rudimentares. Alguns estão abandonados, outros foram perdidos em desmoronamentos. Mas ainda há muitas tribos que lutam, unem forças e traem umas às outras pelos preciosos veios de minério. No ponto que a gente está agora, você precisaria ir bem fundo se quisesse encontrar uma veia inexplorada. E é aqui que Cocytus se torna verdadeiramente mortal. Qualquer um que pensasse que poderia ser capaz de sair do inferno ficaria profundamente desapontado quando descobrisse o que está nas profundezas. Em todos esses anos, depois de cavar tantos quilômetros, nenhuma pessoa encontrou algum portal mágico que saísse de Dis. Eles também não encontraram magma. Em vez disso, quanto mais fundo você vai, mais frio se torna o Cocytus. Eu nunca estive no fundo do poço. Disseram-me que lá embaixo o ar é frio o suficiente para congelar o sangue e estilhaçar a pele. Talvez isso seja verdade. Eu certamente poderia acreditar. Nas raras ocasiões que estive em Cocytus, sempre tive que voltar quando as paredes se tornaram mais gelo do que rocha e as passagens estreitas se tornaram uma armadilha mortal. Se você tiver muita gente para te ajudar a fazer isso, Cocytus ainda é um lugar valioso para se estabelecer. Apenas lembre-se de que, quando a fome, o frio e a ganância são seus companheiros constantes, nenhum dos condenados é confiável. Já falei sobre o Homem Massacre anteriormente, mas o inferno tem outras figuras lendárias, cada uma com seus próprios apelidos. O Estripador, o Dr. Green, o Tirano e muitos mais. Até agora, encontrei apenas uma dessas figuras. Durante a minha última estadia no inferno, me deparei com a Bruxa Pálida. Como sempre acontece com as lendas, a verdade sobre a Bruxa Pálida tende a se perder em meio à superstição. Já ouvi muitas teorias sobre o que ela é. A Bruxa Pálida é uma estriga que tem o poder do mal-olhado. A Bruxa Pálida é uma górgona cujo olhar transforma suas vítimas em pedra. A Bruxa Pálida é uma súcubo que prende as mentes daqueles que deseja consumir. Tudo isso é besteira. Eu vi a Bruxa Pálida e sei a verdade sobre ela. Quando a vi pela primeira vez, não percebi para quem estava olhando. Ela estava nua e travada em um combate com um residente armado. Então, eu apenas pensei no começo que ela era carne fresca. E aqui vai uma dica para você. Se você vir um morador brigando com carne fresca, mate os dois enquanto eles estiverem distraídos. E eu planejava fazer exatamente isso, mas algo parecia errado na luta. Os moradores geralmente levam vantagem na luta contra a carne fresca, e essa luta em particular definitivamente parecia o mais unilateral possível. Ela estava nua enquanto ele estava vestido de couro e osso. Ela estava desarmada enquanto ele tinha um porrete. Ela era pequena enquanto ele era enorme. Apesar de ele ter uma vantagem visível, o residente estava claramente com medo dela. As regras do inferno ditavam que ele deveria ter quebrado o crânio dela, tirado sua pele e comido sua carne, mas isso simplesmente não estava acontecendo. Ele estava descoordenado e aparentemente desesperado para escapar. Cada golpe que ele dava era desajeitado, e os golpes que ele conseguia acertar nela não pareciam surtir nenhum efeito. Eu só pude olhar para aquela cena e para aquela mulher nua e vulnerável que pegou o porrete do residente de sua mão sem resistência e o acertou com tudo em seu joelho. Eu já estou acostumado com o som de ossos quebrando, mas dessa vez o barulho me pegou desprevenido. Eu pensei, como caralhos ela tá conseguindo fazer isso?
Ela bateu com o porrete no outro joelho, depois nos cotovelos, depois nos tornozelos e depois nos ombros. Ela o deixou quebrado e gritando no chão. Ela poderia ter acabado com ele com um golpe na cabeça, roubado suas roupas e tomado seu lugar de direito como morador. É assim que o inferno funciona, porra. Essas são as regras que aprendi por meio de inúmeras tentativas e erros. Não foi isso que aconteceu. Em vez de matá-lo, ela sentou-se ao lado dele na lama e pegou a mão dele. De verdade, pensei que ela iria consolá-lo, até que ela começou a quebrar os dedos dele, um por um. Ela quebrou os dedos das duas mãos dele com uma calma que não fazia sentido para mim. A tortura é comum no inferno, mas sempre há um propósito por trás dela. As pessoas da Rua da Pele fazem isso por sadismo, e as pessoas do Jardim dos Ossos fazem isso por seus rituais de purificação insanos. Essa mulher fez isso sem emoção e sem razão. Sinceramente, não sei se ela sequer entendeu o que estava o machucando. Não acho que a mente dela funcione da mesma maneira que a nossa. Eventualmente, o residente perdeu a consciência. Um homem não consegue suportar tanta dor antes que o choque o atinja. Talvez agora ela estaria satisfeita? Talvez ela pegaria as roupas dele e começaria sua jornada no inferno? Não. Ela se levantou, inclinou ligeiramente a cabeça e emitiu um ruído pela primeira vez. Não foi um grito de vitória, nem sequer um suspiro de alívio. Em vez disso, o som que ela fez nada mais foi do que um leve e confuso Era como se ela não conseguisse compreender por que seu brinquedo havia parado de se mover. Ela se levantou e se afastou dele, aparentemente contente em deixá-lo vivo, inconsciente e aleijado no chão. Ela ficou com um porrete, mas não levou as roupas dele. O frio e a chuva não pareciam incomodá-la. Então, ela olhou para mim. Naquele instante, eu sabia que estava olhando para a bruxa pálida. Olhei nos olhos dela e não consegui me mexer. Eu entendi o que ela era imediatamente e o terror absoluto disso me congelou. A bruxa pálida não é uma estriga, ela não é uma górgona e não é uma súcubo. A bruxa pálida é um cambion. É difícil colocar em palavras exatamente o quão paralisante é a visão de um cambion. Aquele rosto perfeitamente sereno e aqueles olhos mortos e arregalados simplesmente não pertencem a um corpo que de outra forma seria humano. Foi como olhar para o rosto de um manequim e saber que ele está olhando para você de volta. Ela deu um passo estranho em minha direção e vi que sua perna direita estava quebrada. Parecia que a briga com o morador a havia machucado afinal. Ela simplesmente não percebeu. Ela tentou andar normalmente, sem perceber que uma de suas pernas tinha a porra de uma articulação extra. Eu não me importo com o quão brabo você pensa que é. Ninguém deveria ser capaz de colocar todo o seu peso em uma perna quebrada sem sequer estremecer. Ela se aproximou. Seu movimento de zumbi diminuiu gradualmente a distância entre nós enquanto eu olhava para ela. Ela ergueu seu porrete e meus instintos de sobrevivência finalmente entraram em ação. Seu feitiço paralisante quebrou apenas o suficiente para eu tropeçar para trás e evitar seu golpe. E então eu corri. Eu fugi de uma mulher com uma perna quebrada e nem tenho vergonha disso. Olhando para trás, para minha experiência, há algumas coisas que eu simplesmente não consigo compreender. A bruxa pálida é um cambion, eu tenho certeza disso. Ela nasceu no inferno, e o inferno é tudo o que ela conheceu. Ela também parecia ter cerca de 30 anos, e isso simplesmente não deveria ser possível. Nenhum bebê sobrevive por muito tempo em Dis. Mesmo que tivesse uma tribo para protegê-lo, simplesmente não há alimento suficiente para que um bebê se transforme em criança, muito menos em adulto. A bruxa pálida é uma impossibilidade caminhando. Sua existência é um desafio a toda razão. Cara, eu suportaria todas as torturas que as pessoas da Rua da Pele ou do Jardim dos Ossos pudessem imaginar se isso significasse que eu nunca mais teria que olhar nos olhos dela.